Olha, antes de continuar esse vídeo, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu vou dar uma masterclass totalmente online e gratuita, ensinando a fazer trade no mercado de criptomoedas, no mercado de futuros, com o método que eu utilizo todos os dias, focado 100% em ter consistência. É o método CryptoFlow. Te interessou? Então clica aqui embaixo para você ter a sua vaga reservada. São pouquíssimas e não vai ficar gravado. Então não perde essa. Agora bora pro vídeo. Fala pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês a decifrar as tendências do mercado. O que acontece? Muita gente fica preocupado querendo saber um setup pronto, uma única estratégia, quando na verdade a estratégia mais importante seria entender perfeitamente as questões de tendências. Por quê? O preço é sempre movido por uma tendência, ou de alta ou de baixa. E se a gente conseguir identificar ela perfeitamente, a gente consegue se antecipar a muitos movimentos. Então, resumidamente, aqui ó, eu coloquei no gráfico do Bitcoin semanal, a gente tem um histórico bem antigo dele aqui, e a gente pode observar que uma sequência de tendência de alta é sempre formada por topos e fundos ascendentes. Ó, aqui eu fiz um topo e corrigiu, subiu, outro topo, corrigiu. Isso a gente chama de topos e fundos ascendentes, porque estão subindo. Então, topo, 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 correção aqui também, topo, correção. Repare que os topos, olha, eles estão sempre crescendo. Então, isso a gente tem uma tendência de alta no gráfico semanal. Beleza? Observe que num determinado momento, ó, a gente teve aqui um outro topo, tá? E a gente não conseguiu ter continuidade de topos e fundos ascendentes. Aqui, ó, a gente desceu, corrigiu bastante, perdendo o último fundo ascendente. Ou seja, a gente desceu muito do fundo ascendente passado, já mostrando que a gente estava abrindo espaço para fazer agora um topo descendente e, consequentemente, fundos descendentes também. Ou seja, olha só, aqui abriu, e aí na hora que a gente vê que corrige, ó, ele já não consegue chegar lá em cima e passar fazendo um topo ascendente. Então ele faz aqui um topo descendente e o preço tende a cair bastante. Isso é o que a gente chama de pivô de baixa. O momento de inversão ali, quando ele perde esse fundo anterior. Então repare que quando perde e a gente cria esse pivô de baixa no semanal, a tendência é que o preço comece a descer bastante, respeitando essa tendência de baixa. Até que, em determinado momento, a gente continua corrigindo, ó, topos e fundos descendentes, outro topo, outro fundo, e aí num determinado momento a gente inverte novamente, fazendo topo e um fundo ascendente. Por que ascendente? Porque aqui está mais alto do que esse anterior. Então repare que aqui ó, é um sinal de compra das pessoas. Opa, fizemos um topo ascendente no gráfico semanal, ou seja, embala aqui, ó, é uma chance muito boa. Poderia aqui ter perdido e subido só até aqui e voltado a cair? Sim, seria uma tentativa frustrada de inversão de tendência, mas nesse caso não foi. Olha só, a probabilidade maior é que não seja. Por quê? Porque já havia muito tempo com a tendência de baixa até aparecer um pivô de alta. Então, a gente conseguiu inverter aqui e continuamos ó, na tendência de alta. Ah, mas isso aqui durou muito pouco tempo. Não, a gente está no gráfico semanal. Se a gente quiser destrinchar mais o gráfico diário, por exemplo, ó, observa como que durou muito tempo essa questão desses movimentos. Eles não são rápidos e eles não são lineares. Quanto mais zoom in, mais detalhado eu vou para um gráfico, olha só, mais eu consigo ver que esses movimentos, igual eu desenhei aqui reto, não são retos. Eles sobem também, corrigem, sobem, corrigem. E dentro de uma subida dessa aqui, se a gente der mais um zoom, a gente vê que também ela também não é reta. Ela sobe, corrige, sobe, corrige. Por isso que todos os tempos gráficos estão um dentro do outro e a gente tem que entender todos eles de forma muito clara para a gente entender o que está acontecendo no nosso ativo. Então, até então vocês entenderam a ideia, como que funciona, como que a gente trabalha a inversão de tendência e tudo eu mostrei no tempo gráfico semanal, até então. Mas na hora da gente, vou limpar aqui, né, todos os desenhos, na hora da gente identificar uma tendência, a gente não pode identificar unicamente um tempo gráfico. A gente tem que vir do maior para o menor, identificando o que está acontecendo em cada tempo gráfico. Olha só,
aqui vamos começar do tempo gráfico mensal. No tempo gráfico mensal, eu vejo o que? Nos últimos tempos, o preço descendo, tá? Eu nem vou falar daqui para trás, porque eu vou me ater ao nosso momento que estamos vivendo agora. Ó, o preço desceu, subiu, desceu, subiu. O que é isso? Topos e fundos descendentes. Continua descendo, subindo, descendo. Até que em determinado momento, olha o que aconteceu. Pum! Uma paulada aqui para cima. Perceba que essa paulada aqui para cima, ela passou muito o último topo. Ou seja, isso já mostra para a gente um sinal de que provavelmente a gente inverteu a tendência, ou pelo menos a gente está tentando inverter a tendência. E o movimento mais provável de acontecer aqui é o quê? Uma correção, tá? Para continuar subindo esse preço. Aqui a gente até teve uma correçãozinha, apesar dela ter sido pequena, a gente pode já até considerar ela também como nosso primeiro fundo ascendente. Olha aqui, subiu, desceu, subimos de novo. Então a gente já pode até considerar que a gente já teve o nosso primeiro fundo ascendente aqui e que agora a gente está subindo para eventualmente, ou seja aqui ou seja mais em cima, a gente ter uma nova correção para continuar subindo. Ah, Viçoso, então vai continuar subindo para sempre agora? Não, a gente tem que observar essa subida até o ponto que ela perder força e poderá fazer novamente um topo descendente e inverter novamente. Ah, isso aqui é a previsão do que vai acontecer? Não, só estou mostrando que existe essa possibilidade. Por quê? A gente não pode ficar tentando adivinhar se agora vai subir eternamente, daqui até lá em cima, ou se daqui mesmo já vai inverter a tendência novamente. A gente não pode ficar querendo adivinhar, a gente só tem que trabalhar com o que o gráfico está mostrando para a gente. Até o momento, gráfico mensal. O que eu estou vendo aqui? Tendência de alta muito nítida. E como a gente já esticou, corrigiu e está me esticando de novo, é bem provável que venha por aí uma correção. Aqui para a gente, inclusive, continuar subindo. Ah, mas pode ser que ele suba mais? Sim, pode ser que essa correção venha, o preço ainda suba mais aqui e essa correção seja um pouco mais aqui em cima. Então, eu não preciso adivinhar. E para mim não é importante se ela vai acontecer aqui, se ela vai acontecer aqui, se ela vai acontecer aqui. Eu preciso saber identificar ela quando ela estiver acontecendo. Então, de forma bem clara, o que eu tenho aqui? Um gráfico mensal. Tendência clara de alta. Tá? Com uma possível correção em pouco tempo aqui para continuar o movimento de alta. Semanal. Eu tenho tendência nítida de alta também. Olha só como que aqui ficou muito mais nítido quando houve a inversão. Olha, aqui, 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 inverteu, rompemos para cima. Ó, tivemos aqui continuidade de alta, perdemos aqui o fundo anterior, certo? Mas você percebe que logo em seguida a gente não perdeu o fundo anterior. Sem ser imediatamente atrás desse, né? A gente perdeu por pouco tempo esse aqui, mas o último fundo válido a gente não perdeu e logo em seguida ó, a gente teve um movimento de alta rompendo novamente os topos e continuando a nossa tendência de alta. E agora ó, a gente vê esses dois candles que mostram que eu falei que a gente provavelmente está iniciando a correção aí do mensal, mostrando aqui no semanal também. Então, o mais provável é que a gente faça esse aqui, ó, movimento. E se a gente quisesse surfar, continuar surfando essa tendência, em vez da gente tentar entrar em short agora, aproveitando essa correção, é muito mais eficiente que a gente pegue esse movimento aqui, ó, na nossa continuação do movimento de alta. Por quê? Porque a gente está com uma tendência clara de alta nos tempos gráficos maiores, que são os mais fortes, que é o mensal, semanal. E por isso, a força que eles trabalham é muito maior, é muito mais interessante eu respeitar eles. Vamos ver no diário. O diário, eu vinha vendo de topos e fundos ascendentes também. Olha, topos e fundos ascendentes. Aqui, perdi até esse fundo, mas não perdi o último fundo válido e tive continuação de alta aqui. Então, aqui eu ainda tive um repiquezinho ó, aqui. E agora, nesses últimos dias, o que eu estou tendo aqui? Padrão de equilíbrio. O que é isso? O preço está preso nesse caixote aqui. Eventualmente, isso se torna uma bandeira de alta,
Ou seja, a gente só está lateralizando para eventualmente o preço continuar subindo. Pode ser que o preço caia e continue corrigindo? Também pode ser. A gente não precisa tentar prever, a gente só precisa observar o que está acontecendo. Nesse momento, padrão de equilíbrio aqui, podendo continuar a tendência de alta, ou a gente ainda fazer essa correção aqui do tempo gráfico diário, tá? E se eu quiser chegar mais profundamente aqui, tempo gráfico de 4 horas, eu percebo que o padrão de equilíbrio aqui está muito claro. Por quê? Eu não estou conseguindo ver a tendência de topos e fundos ascendentes ou descendentes. O preço só está andando de lado. Antes disso, eu tinha muito nitidamente aqui a tendência de alta sendo formada. Ó, topos e fundos ascendentes e agora um padrão de equilíbrio para a gente provavelmente continuar nossa tendência de alta ou corrigir, que se caso eu corrija aqui, eu tenho que encontrar nos tempos gráficos maiores de onde que é essa correção. Olha só, essa correção provavelmente está querendo corrigir o tempo gráfico diário para fazer isso aqui. Mas pode ser que não corrija agora, que se configure uma bandeira de alta? Pode. Pode ser que a correção venha mais para frente. Agora corrija aqui. Em vez de corrigir aqui, igual eu mostrei, pode ser que continue subindo. E a correção mesmo, inicia aqui em cima. Pum, para depois subir de novo. Então a gente tem que saber identificar o que está acontecendo naquele momento e ter muito claro na nossa cabeça aqui. Tendência clara de alta no tempo gráfico mensal. Tá? Então no tempo gráfico mensal, tendência clara de alta. O que eu tenho que acreditar? Que nos próximos meses o meu preço tende a subir. Absurdo, mas eu acredito que daqui a uns meses o preço vai cair. Beleza, você pode acreditar, mas você não precisa tentar adivinhar. Você tem que trabalhar com o que você está tendo. Eu só vou começar a apostar que o preço vai cair daqui a uns meses quando eu ver o quê? Topos e fundos descendentes no tempo gráfico mensal. Ou seja, a inversão aqui de alta para baixa novamente. Um pivô de baixa agora. Enquanto isso, eu trabalho apenas com o que eu estou vendo. Estou vendo tendência nítida de alta. No tempo gráfico semanal, a mesma coisa. No tempo gráfico diário, a mesma coisa. No tempo gráfico de 4 horas, a mesma coisa. No de 1 hora, eu já estou vendo que, como o preço corrigiu bastante aqui, a probabilidade maior é que ele inicie aqui uma tendência de baixa. Então eu já começo a colocar na minha cabeça, mensal, semanal, diário, 4 horas, de alta. Eu tenho que nos próximos dias e meses, provavelmente o preço suba. Mas, numa hora, eu tenho uma tendência de baixa sendo formada. Então, eu já devo acreditar que nas próximas horas o preço tende a corrigir para depois tornar a subir. Então, eu já começo a montar tudo isso na minha cabeça raciocinando. Então nas próximas horas o preço tende a corrigir. Se ele vai corrigir, eu não vou entrar em long antes que ele corrija de qualquer forma, porque eu posso ali ficar um pouco no prejuízo até que ele torne a subir. É melhor eu aguardar o melhor ponto de entrada para eu poder pegar novamente o preço subindo quando 1 hora sair da tendência de baixa e voltar para a tendência de alta. Tá? Aqui, por exemplo, agora, eu aproveitei justamente esses movimentos de tendência para pegar aqui uma operaçãozinha na hora que o preço corrigiu bastante e eu consegui pegar aqui embaixo a subida novamente em poucos minutos. Eu já estou fazendo aqui mais de R$1.000, quase $200 aqui. Por quê? Simplesmente porque eu não fiquei tentando adivinhar. Eu trabalhei com o que eu estava vendo no gráfico naquele momento e na probabilidade maior do que iria acontecer. E é assim que você tem que fazer, tá? E se você quiser saber mais dicas, mais informações, mais estratégias de CryptoTrade, me segue aqui no canal ou no Instagram, lá, @viçosoinvestidor. Eu posto lá conteúdo gratuito todos os dias, muitas dicas boas e coisas que vai aumentar o seu nível de consistência gradativamente. Beleza? Te vejo lá.